O número de mulheres chefes de família dobrou nos últimos 10 anos aqui no Brasil. No ano 2000, pouco mais de 22% das famílias eram chefiadas por mulheres. No último censo, em 2010, o índice passou dos 37%. E o aumento da responsabilidade das mulheres à frente da família é uma tendência que se intensificou na última década, mesmo quando o homem está presente. Para comentar esses números, nós convidamos hoje o professor da Universidade Federal de Sergipe, Neilson Santos Menezes. Muito bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Olha, é interessante a gente observar, porque antigamente com aquelas decisões de comprar uma casa, comprar um apartamento ou comprar um carro, geralmente tinha aí o aval do homem. Parece que hoje a situação está mudando um pouco. A mulher está muito presente nisso e às vezes assume a maior parte do pagamento dessas prestações, por exemplo, né? Na verdade, esse processo não começou agora, né? É um processo que vem desde as últimas décadas do século passado, do século XX, e foi impulsionado por pelo menos 3 revoluções que aconteceram, transformando o papel da mulher na sociedade. A Revolução Contraceptiva, que permitiu que a mulher, então, separasse sexo de reprodução e, portanto, controlasse a sua fecundidade. E a Revolução Sexual, também, que permitiu que a mulher separasse sexo de casamento. Também isso foi importante para a mulher, né, para poder permitir retardar mais o casamento. E a Revolução da entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Hoje a renda familiar, o papel da renda feminina no complemento da renda familiar é super importante. Então, essas transformações que aconteceram já desde a década de 70 do século passado foram importantes para esse processo de emancipação feminina, né? Transformando, e essas transformações acabaram tendo repercussões tanto na organização da família, como nos indicadores demográficos, né? Como também econômicos. A questão salarial também mudou muito nesses últimos anos, né? Isso se deve à busca da mulher por qualificação, para que ela possa ter um salário equivalente e equiparado ao do homem? Isso. Isso pode ser visto como um ponto positivo. A entrada da mulher no mercado de trabalho veio acompanhada de uma maior escolarização da mulher. Hoje, por exemplo, o número de mulheres com nível superior supera o nível de homens com nível superior. É um dado importante. Ocorre que isso também pode ser visto do ponto de vista negativo. Há quem veja essas transformações de uma maneira negativa. Se não formos observar o perfil das mulheres que são chefes de domicílios no Brasil e em Sergipe, que acompanha também a mesma tendência, a gente vai encontrar alguns senões aí, né? Por exemplo, que os domicílios chefiados por mulheres, eles têm renda menor. Tanto renda per capita como a renda do trabalho da mulher é menor. A mulher também, ao assumir o chefe de domicílio, ela assume um novo papel de provedora, mas não deixa de ter o papel de cuidadora. Então, ela acaba sendo a responsável pelo domicílio economicamente, mas também responsável pelos filhos e pelo marido, que dá para ela uma dupla responsabilidade e dupla jornada. Só uma observação. No caso, quando o domicílio ele é chefiado pelo homem, muitas vezes acontece das rendas, né, juntarem as rendas. Por isso que essa renda é maior? Acontece muitas vezes isso, porque geralmente quando o domicílio é chefiado por homem, tem uma mulher também, que é um casal. Exatamente, porque uma outra característica desses domicílios chefiados por mulher é que boa parte deles é formado por mulheres sem o cônjuge, né? Às vezes famílias monoparentais, mulher e filhos, né? Tanto assim que outra característica do perfil dessas mulheres chefe de domicílios é que elas são têm mais idade, são mais velhas, em geral a partir dos 40 anos, o que está indicando ou mulher separada, né, ou viúva, já que a expectativa de vida da mulher, inclusive, é maior do que a do homem. Então, e principalmente com o aumento do número de idosos, isso engrossa as estatísticas de mulheres chefes de domicílio, né? Professor, tem um outro dado curioso que o IBGE revelou, que metade das mulheres que chefiam lares, elas têm baixa escolaridade. Só 10% tem um curso superior, dessas chefes de família. Esse dado também, o senhor falou agora há pouco com relação à classe econômica, né? Isso. No caso também, a justificativa é a mesma para essa baixa escolaridade? Acaba sendo um conjunto de condições que inibem, né, a mulher. Veja, se a gente está dizendo que a mulher que é chefe de família é mais velha, provavelmente foi aquela mulher que não foi preparada para o mercado de trabalho, né, de gerações anteriores, né? É possível que as novas gerações, onde a mulher tenha mais escolaridade, então essa situação mude, mas ainda temos um número grande de mulheres que foram preparadas para o cuidado do lar e acabaram sendo empurradas por outras transformações econômicas, necessidade de complementação de renda para o mercado de trabalho. E uma outra característica também negativa, se a gente pode dizer assim, é que essas mulheres, em geral, também ocupam
postos de trabalho mais vulneráveis, ou seja, por exemplo, sem carteira assinada, no setor informal, e com dificuldades, inclusive, até de conseguir emprego. A taxa de desemprego para elas é maior. Então, a condição de entrada no mercado de trabalho é mais vulnerável para as mulheres, né? Até pela sua baixa escolaridade e pela sua idade também. Com essa mudança de pensamento da sociedade hoje, em que a mulher retarda mais o período de ser mãe, a época de ser mãe, o senhor acredita que esse número ele tende a evoluir? Acredito que sim. Tende a aumentar o número de mulheres chefes de famílias, porque também essas revoluções que eu citei antes, elas têm repercussão na organização da família. Hoje nós não temos mais a família chamada margarina, aquela família só casais com filhos, ela está diminuindo, né? E tem um crescimento muito forte de família estendida, família mosaico, aquela que é formada por pessoas que trazem os filhos de casamentos anteriores para viver junto, né? Quando a mulher ganha mais que o homem, ela é considerada chefe de família ou, nesse caso, o homem é considerado? Como é que é feita essa pesquisa, por exemplo? Bom, a pesquisa é feita quando a pessoa, o entrevistador pergunta quem é a pessoa de referência na casa, ou seja, quem é responsável pelo lar. E aí pode até haver, inclusive, uma distorção, uma pequena distorção, porque, em geral, pode ser que a mulher esteja identificando que ser responsável pelo lar seja ser a dona da casa, né? Então, a pesquisa ela vai na residência, no domicílio, e pergunta quem é que é responsável ou a pessoa de referência naquela família, que toma as decisões. Tá certo. São as mulheres aí comandando cada vez mais os diversos setores, inclusive dentro de casa. Professor, muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Sergipe. Bom dia. Bom dia.